Fala galerinha do canal FM, mais com vocês, Manu Lessa, para uma aulinha de física, vamos que vamos. Hoje, equilíbrio de corpo extenso. É um assunto relativamente difícil. Então você preste atenção porque a gente vai destrinchar tudo sobre equilíbrio de um corpo extenso que tem caído em exame de qualificação de UERJ, tem caído em Enem, e você não pode perder essa aula. Você vai assistir essa aula até o final. Depois da vinheta, você vai ficar comigo. Roda a vinheta. Vamos lá, antes de falar de equilíbrio de um corpo extenso, vamos dar uma passada rapidinha em equilíbrio de um ponto material. Eu tenho aqui um corpício bem pequitinho, sem dimensões relevantes, considerado, portanto, um ponto material. Eu aplico nesse corpinho duas forças iguais em sentidos opostos. Peraí. Se as duas forças são iguais e têm sentidos opostos, é porque a força resultante sobre esse corpo é igual a zero. Então, eu te digo que a aceleração é igual a zero. Esse corpinho está em pleno equilíbrio. Agora, e se eu pegasse, por exemplo, ao invés de um ponto material, de um corpício sem dimensões relevantes, um corpo extenso, um corpo grandão, uma barra apoiada sobre uma mesa? Será que esse corpo ficaria em equilíbrio sob a ação das duas forças F e F iguais? Claro que dou. Por que claro que dou? Porque esse corpo tenderia a girar em cima da mesa. Girar nesse sentido, que para mim daqui está parecendo sentido horário. E aí eu te pergunto, esse corpo girando, ele está em equilíbrio? Não vai estar. Não vai estar por quê? Uma vez que ele está girando, há sobre ele uma força centrípeta, uma resultante centrípeta. Isso faz com que aqui não haja equilíbrio. Então aqui está em equilíbrio. Você já viu então que para que um corpo extenso permaneça em equilíbrio é necessário muito mais que simplesmente força resultante igual a zero. Porque aqui as duas forças são iguais, em princípio elas se anulam mutuamente, but não há equilíbrio. E é aí que entra a ideia de momento de força. O que seria exatamente o momento de força ou torque? Eu chamo o momento de força pela letra μ, mas há alguns autores que chamam pela letra M, de momento. Pega essa barra horizontal, por exemplo. Fixa ela aqui, ponto de giro. Aplique uma força, em princípio, perpendicular à barra. Essa barra tende a girar. Se essa barra tende a girar, se existe um giro associado ao corpo, é porque existe uma grandeza nova para tu, talvez, chamada de momento de força. O momento de força é uma grandeza associada ao giro do corpo. E esse momento de força μ é igual a F vezes D. A força medida em newtons, tu já sabe disso, a distância medida em metros e o momento de força medido em newton vezes metro. Essa é a unidade de momento de força. Eu conheço essa fórmula F vezes D. Eu já estudei essa fórmula. Que será? Lembrei. É a mesma coisa que trabalho mecânico. Não é não? Não é não. Trabalho mecânico. Relembrando, se você pega um bloquinho, aplica sobre esse bloquinho uma força inclinadinha, θ, com o deslocamento, provoca nele essa translação aqui, eu digo que essa força realizou o work, realizou o trabalho, que é F vezes D, cosseno do ângulo θ. Se eu pegar o caso particular em que a força é paralela ao deslocamento, o trabalho também vai ser F vezes D, cosseno do ângulo θ. Mas quem será o ângulo θ agora, hein? Quem será? Esse ângulo θ aqui, ele cai para zero, então é cosseno do ângulo zero. Pergunte ao Fábio Costa, quanto é cosseno do ângulo zero? É 1. Então, esse trabalho fica com a fórmula reduzida, F vezes D. É por isso que você está achando que é a mesma coisa, sovaco e axila, but não é.
Por quê? O trabalho mecânico é uma grandeza associada à translação de um corpo, a um deslocamento, nesse caso lateral, enquanto o momento de força ou torque está relacionado à rotação. Combina comigo? Trabalho relacionado à translação, momento relacionado à rotação. Se o seu professor tiver dado essa matéria em sala de aula, eu tenho total certeza que ele usou a porta como exemplo. Porque no que você aplica uma força à porta para abrir ou para fechar, ela gira. Se ela gira, eu tenho ali associada uma grandeza chamada de momento. Guarda isso. Momento está relacionado à rotação de um corpo. Vida que segue. Alguns cuidados que você deve tomar. O momento está associado à rotação de um corpo. Sempre vai haver rotação quando você aplica uma força sobre o corpo? Pode não existir, nem sempre vai existir. Se eu aplicar a força, por exemplo, exatamente no ponto fixo, esse ponto fixo ele é chamado de origem, ou também chamado de polo do momento. Se eu aplicar essa força aqui, cara, o momento é F vezes D. A distância vai ser zero, a força está aplicada em cima do ponto fixo. Então não vai haver rotação. Se não vai haver rotação, o momento como um todo é igual a zero. Corpo girou, há momento. Corpo não girou, não há momento. Porque o momento é uma grandeza associada à rotação do corpo. Já é? Mas há coisas piores por aí, preste atenção. Força aplicada paralelamente à barra. Pay attention. Se você pegar a tua porta e ao invés de empurrá-la perpendicularmente, por exemplo, você aplicar uma força assim, passando pela dobradiça, tu acha que a força vai girar? Não, não vai girar essa porta. Essa força não vai girar essa porta. Então eu te digo que o momento agora também é igual a zero. Ué, mas a distância não é mais zero. Essa distância aqui não me parece zero. O problema está aí. Sabe por quê? Aquela distância na fórmula, momento, é igual a F vezes D, não é uma distância qualquer. Não é uma distância entre o ponto de aplicação da força e o ponto fixo. Essa distância é a distância entre a linha de ação da força e o ponto fixo. E quando a linha de ação da força passa pelo ponto fixo, essa distância torna-se zero. Isso é bem complexo. Olha só, você não enxerga ali a distância igual a zero, porque o ponto de aplicação da força está aqui, bem longe, bem distante. But a definição dessa distância seria a distância entre a linha de ação da força e o ponto fixo. Uma vez que essa linha passa pelo ponto fixo, passa pela origem, a distância torna-se zero. O momento é igual a zero. Não há rotação do corpo. Beleza? Complicadinho, né? Então você não pode sair daí. Você tem que assistir a essa aula até o final. E essa aula vai ser feita em dois momentos. Dois momentos. Um de teoria e um que a gente vai falar de equilíbrio, de exercícios, etc e tal. Não sai daí não. Continua. Enquanto isso, dá o like, dá o joinha, se inscreve, compartilha. Vida que segue. Vai! Agora, olha só. O bicho vai pegar. The snake will smoke. A cobra vai fumar. Agora, ao invés de aplicar essa força paralela à barra, eu vou aplicá-la inclinadinha aqui, ó, formando um ângulo chamado θ com a horizontal, com a barra. Há autores que falam, então, que o momento gerado por essa força é F vezes D vezes o seno do ângulo θ. Mas eu não quero te saturar com essa fórmula, não. Por enquanto, o momento é F vezes D, desde que a força seja perpendicular ao corpo. De novo, desde que a força seja perpendicular ao corpo. Mas aquela força não está perpendicular ao corpo. Então, é aí que entra o fenômeno da decomposição vetorial. Se tiver dúvida em decomposição vetorial, assiste aí no canal, tem aulinha para você. Eu vou pegar essa força e vou decompô-la em uma componente horizontal, Fx, e uma componente vertical, Fy, não sei como é y em inglês. Beleza. Se você parar para pensar, Fx, Fx é uma componente que passa pela origem. Então, o momento de Fx
é igual a zero, porque fx não tende a girar esta barra. But o momento de Fy ele é diferente de zero. Fy é uma componente perpendicular à barra, causa giro, tem momento. O momento de Fy, eu até diria assim, ó, momento de Fy é o Fy vezes a distância. Convergindo com aquela fórmula simples, momento igual a F vezes D. Beleza? Tudo bem? Então, este momento de Fy é Fy vezes a distância. Agora, fala pro tio, fala. Decomposição, tu saca, não saca? O Fx, ele está coladinho no ângulo. Se ele está coladinho no ângulo, ele é F colado no ângulo. F cosseno. Já o Fy, ele é F separado do ângulo. Então, é F seno do ângulo θ. É por isso que jogando isso lá, o momento de Fy ficaria F seno θ vezes D, convergindo com a fórmula lá de cima que os outros autores dão, mas que eu não gosto. Esse momento gerado por Fy, ele seria F vezes D vezes o seno do ângulo θ. Complicadinho, né? Complicadinho. Então, se pegar a força inclinadinha, uma forma de calcular o momento dessa força é naturalmente decompondo esta força. Beleza? Em suas componentes, uma perpendicular ao corpo extenso e a outra paralela ao corpo extenso, que não gera momento. E lhe digo mais, há uma questão aí da UERJ que a gente vai resolver julgando o efeito dessa força. O efeito dessa força sempre vai ser maior quando ela for aplicada perpendicularmente ao corpo. Por que vai ser maior quando ela for perpendicular ao corpo? Porque o seno atinge o seu valor máximo, é o seno de 90 graus, e o seno de 90 graus, diz Fábio Costa, que vale quanto? 1. Os outros, entre 0 e 90, são menores do que 1. Então, o maior efeito da força é quando ela é aplicada perpendicular à barra. Mas calma, a gente chega lá. Eu te disse a você que há duas maneiras de você julgar isso. A primeira é decompondo a força, achando uma componente perpendicular e uma componente paralela. E a outra é falando de braço de força. Como assim, tio? Braço de força. Essa distância é chamada de braço de força. Nem falei isso no início da aula, mas estou te falando para você agora. Essa distância D é chamada de braço de força. E em verdade vos digo que esse braço de força é a distância entre o ponto fixo e a linha de ação da força, como já foi visto anteriormente. Vou repetir para tu. Olha só, figurinha again, figurinha de novo. Olha a linha de ação dessa força. Tá aqui, ó. Essa é a linha de ação dessa força. É a direção dela. Qual é a distância entre essa linha de ação e o ponto fixo? Essa distância, por definição matemática, é aquele segmento que parte do ponto e atinge a reta, perpendicularmente. Então, essa distância a ser considerada é essa aqui, ó, que encontra a reta perpendicularmente a ela. E aí eu obtenho aqui nada mais, nada menos do que um triângulo. Cara, o momento dessa força, então, vai ser F vezes Dzinho? Porque não é a distância ponto a ponto, é a distância reta a ponto. A distância a ser considerada seria Dzão. Olha só, preste atenção. O momento dessa força, então, seria F vezes Dzão. Mas você é sagaz em física, matemática, astrologia, astronomia, e você está enxergando ali um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo tem um outro angulinho aqui, que é o ângulo θ, porque é oposto pelo vértice do ângulo lá de cima. E em verdade vos digo que se você calcular, por exemplo, o seno do ângulo θ, esse seno vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o Dzinho. Multiplica cruzadinho, multiplica. Se você multiplicar cruzadinho, Dzão vai ser igual a D seno do ângulo θ. E se você for ousado e jogar isso lá em cima, o seu momento vai ser F vezes Dzão. Quem é o Dzão do tio? Quem é?
é Dzinho vezes o seno do ângulo θ. Moleque, uma coisa você tem que saber. Ou você sabe decompor de tal forma a obter uma componente perpendicular ao corpo, ou então você sabe trabalhar com braço de força. Sem isso você não resolve, tá bom? Então repare, convergimos na mesma fórmula, convergimos na mesma equação. Show? Foi? Não sai daí, que tem mais. A questão da UERJ que eu te falei, olha lá. Questão da UERJ, como diz Fábio Cossa, 2014, segundo exame de qualificação. Coloquei uma questão um pouco antiguinha, mas isso cai bastante, cai com muita frequência. Olha só, a figura abaixo ilustra uma ferramenta utilizada para apertar ou desapertar, afrouxar, determinadas peças metálicas. Ponto, tio. Para apertar uma peça, aplicando-se a menor intensidade de força possível, essa ferramenta deve ser segurada de acordo com o esquema indicado em para. Você quer que a sua força tenha o maior efeito possível. Então, essa força deve ser aplicada de que maneira à ferramenta? Essa força deve ser aplicada de maneira perpendicular à ferramenta, porque o momento dela, que é F vezes D seno do ângulo θ, tem um ângulo θ igual a 90 graus, que é o maior valor possível para o seno, que é 1. Então, eu devo optar pela força perpendicular à ferramenta. Pode ser letra A, do, tá inclinadinha. Pode ser letra B, do, tá inclinadinha. Pode ser letra C, pode. Pode ser letra D, pode. Estão sendo aplicadas de maneira perpendicular ao corpo. Tudo lindo. Porém, eu lhe pergunto, em que caso, em que situação a maior distância, o maior braço de força, o maior braço da alavanca, aqui ou aqui? Então, aqui eu tenho o maior ângulo, que é 90 graus, aqui, ó, embaixo, o maior ângulo, que é 90 graus, com a maior distância. Isso tudo leva o momento lá para cima. Vou parar por aqui. Vou parar por aqui porque a aula já está ficando grande, mas você não pode perder a próxima aula, que fala de equilíbrio de corpo extenso, condição de equilíbrio de corpo extenso. Não sai daí. Se você nada fizer, a aula vai começar na sequência. Aproveita aí para dar o like, para seguir a gente, para compartilhar, tá? Para se inscrever. Beijo do gordo. Até a próxima videoaula. Tchau!